Eu disse semana passada que vou trabalhar 3 temas, inspirado por uma fala. O mundo clama por justiça, verdade e esperança. Ouvi isso num outro momento, outra circunstância, mas foi uma fala que me despertou, uma frase que me tocou naquele momento. O mundo clama por justiça, verdade e esperança. Semana passada eu falei sobre justiça e hoje eu quero falar sobre verdade. Quando a gente associa Natal com verdade, o verso que vem à mente está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 1, quando há uma descrição da manifestação de Jesus. E eu gostaria de ler o verso 14. O verbo aqui é a palavra, uma tradução poderia ser a palavra. A palavra grega é o logos, mas é um conceito um pouco mais profundo, não é simplesmente a palavra, o vocábulo, o termo que a gente usa para expressar uma ideia. Não. Nesse sentido original, o verbo, a palavra, é como se fosse a mente de Deus, o agir de Deus, o fazer de Deus. Na filosofia de Platão, Deus é espírito puro e ele não toca a matéria. Então, na filosofia de Platão, Deus, espírito puro, cria o demiurgo. E o demiurgo cria o mundo. Em João, é quase essa a ideia. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito pelo verbo. É como se João estivesse usando o ambiente grego para falar de uma forma que os gregos entenderiam que Deus, Pai, Espírito puro, criou todas as coisas por meio de Jesus. Mas esse demiurgo de Platão é algo que não é Deus, mas também não é mundo. E o que João vai dizer é diferente. O verbo estava com Deus, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele usa um conceito grego para dizer algo diferente. Deus, Criador, nos criou por meio de Jesus, mas Jesus desceu ao chão e se fez como um de nós. E aqui é praticamente o final desse poema. É um poema muito lindo e profundo. João diz no verso 14: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Há uma linda canção dos Vencedores por Cristo com a letra desse versículo. O verbo se fez carne, o verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. É um apóstolo, é alguém que andou com Jesus. É alguém que disse que ele viu, ouviu e apalpou o verbo da vida. João é aquele discípulo que na noite da ceia, na noite em que Jesus foi traído, João reclinou a cabeça no peito de Jesus. E a gente gosta de poeticamente dizer, João foi aquele que escutou o coração de Jesus pulsar. Ele estava ali, ao lado do Mestre. Era o mais novo dos discípulos, o que viveu mais tempo, morreu de morte natural, em boa velhice, e partilhou da intimidade com Jesus. Ele escreve de si mesmo como o discípulo amado. No seu evangelho, é João, ele mesmo, o discípulo amado. Esta era a sua relação com Jesus, uma relação de amor. Então, quando ele fala, vimos a sua glória,
Glória do unigênito do Pai. Ele está dizendo, nós somos criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus, mas Jesus é o unigênito do Pai. Jesus é o único que tem a natureza de Deus. Jesus é igual a Deus. Jesus é Deus. Ele sabe da divindade de Jesus. Ele crê que Jesus é distinto de nós, que Jesus é diferente de nós. Ele é o unigênito de Deus. Ele tem algo de Deus que só Ele tem. Mas ao mesmo tempo, como que se contradizendo, ele diz, ele se fez carne e habitou entre nós. Esse é o mistério de Jesus. Por isso que Jesus é um mistério. Mistério é aquilo que a gente não consegue explicar. É algo que é místico. Ele tanto é divino, quanto ele é humano. Como escreveu o apóstolo Paulo em outras circunstâncias, na primeira carta a Timóteo, há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. E ali ele está usando o mesmo termo que lá no Antigo Testamento traduziu a ideia de Jó, quando Jó diz assim, para quem não conhece a história de Jó, é um justo que sofre e gostaria de ter uma conversa com Deus, e naquele seu momento de uma certa revolta, ele diz, eu queria conversar com ele, mas ele é Deus e eu sou homem. E não há um mediador entre nós. Ele é Deus, eu sou homem, são duas coisas distintas. E não há ninguém entre nós. Mas lá adiante Paulo vai dizer, há alguém. Há um mediador entre Deus e os homens. E às vezes a gente fica pensando que essa mediação é aquele papel de fazer a média, de conversar aqui e conversar ali e tentar resolver. Ou em algumas traduções é o árbitro, aquele que arbitra, aquele que considera o ponto de vista de um, o ponto de vista de outro e procura acomodar a situação. Mas não é isso que Paulo está dizendo. E não é isso que João está dizendo. Ele está dizendo dessa ambivalência de Jesus, que é tanto divino como é humano. Só Ele é assim. O Natal tem a ver com isso. O Natal tem a ver com a nossa crença, quando a gente fala que o Filho de Deus nasceu, mas nós estamos falando de alguém que tem a natureza de Deus. Essa é a nossa crença. Jesus é Deus. Amém? Cheio de graça e de verdade. Graça e verdade são termos muito citados no Antigo Testamento, mas de uma outra forma. Quando a gente lê o Antigo Testamento, aparece muitas vezes a expressão de a misericórdia e a fidelidade de Deus. Deus é misericordioso e Deus é fiel. Essas expressões lá atrás do hebraico, Deus é misericordioso, Deus é fiel, e esse misericordioso é a ideia de um amor profundo, de um amor que não exige nada, de um amor generoso, de um amor perdoador, de um amor longânimo. Então, quando fala que Deus é misericordioso, não é que Deus se compadece, Deus tem pena, não. É um Deus que ama profundamente, que ama incondicionalmente, que ama de maneira constante, que ama de maneira perene. É um Deus que é amor. Mas fala também que Deus é misericordioso e fiel. O fiel é a ideia de um Deus que é confiável. Um Deus que vai estar ali. Um Deus que fala e faz. Um Deus que estabelece as coisas. Lembra do Salmo que fala dos montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre? Então é essa ideia de algo que você pode confiar, em quem você pode construir algo duradouro, porque a base é sólida. Então, quando João, lá no Evangelho, diz que Jesus se manifestou cheio de graça e de verdade, ele está comunicando essa mesma ideia que vem lá do Antigo Testamento. Da recede, do amor de Deus,
mas ao mesmo tempo da fidelidade de Deus. Deus é amoroso e Deus é fiel. Quando João diz, vimos, estivemos com ele, ele habitou entre nós cheio de graça e verdade. Quais seriam os momentos que nós poderíamos descrever em que João, o apóstolo, que logo depois vai contar algumas das muitas coisas que Jesus fez, estaria demonstrando para nós a graça, o amor, a fidelidade de Jesus? O Evangelho é para contar essa história de um Jesus que ama, de um Jesus que é fiel. Primeiro, o amor. Em que momentos nós poderemos ver o amor de Jesus nos Evangelhos, da maneira como os discípulos nos contaram? O próprio João disse que Jesus amou os seus discípulos e, tendo-os amado, amou-os até o fim. De que maneira Jesus amou os discípulos? Bom, Jesus os compreendeu. Jesus os confrontou. Jesus os ensinou. Pensando primeiro nos 12. Ele os separou do meio da multidão para estar com ele. E caminhou com eles durante muitas vezes. Era aquela vida comunitária intensa. Partilhavam do pão, partilhavam das orações. Jesus os ensinou a orar, Jesus os ensinou a falar com o Pai, Jesus os ensinou as Escrituras, Jesus lhes ensinou tantas coisas. Mas Jesus lhes ensinou muito sobre si mesmo. Ele falava sobre ele e falava sobre eles também. Então, o amor de Jesus com seus discípulos se estabeleceu por meio de um relacionamento. É algo que a gente precisa aprender. Jesus nos ama e se relaciona conosco. Jesus não é um Deus distante, com quem a gente fala e ele está lá de cima anotando a nossa lista de orações, sejam pedidos, sejam gratidão. Ele não está lá anotando o que a gente fala, ele se relaciona conosco. Então Jesus amou os seus discípulos vivendo com eles, ajudando-os a compreendê-lo e muitas vezes confrontando a incredulidade deles, confrontando as inseguranças deles, confrontando as inadequações deles. Quando eles desejavam, por exemplo, pronto, minha filha, já achou o seu lugar? Quando eles ficavam buscando um lugar de honra, preferindo um lugar de destaque, Jesus colocava cada um deles no seu lugar. Enfim, Jesus lidava com as virtudes e com as fraquezas deles. Esse é o amor de Jesus. É o amor que a gente desenvolve entre nós também. Ele continua nos amando da mesma forma. Ele continua se importando conosco da mesma forma. Mas Jesus amou não só seus discípulos. Jesus amou as pessoas em geral. Jesus deu atenção àqueles que eram pouco valorizados. Jesus se preocupou com as mulheres, Jesus se preocupou com as crianças, Jesus se preocupou com os enfermos, Jesus se preocupou com os leprosos, que naquela época eram colocados para fora da cidade. Jesus se preocupava com os pobres, Jesus se preocupava com os aflitos, Jesus se preocupava com os pecadores e oferecia relacionamento, inclusive a pessoas que os outros desprezavam. Então, o amor de Jesus era pelos 12, mas ele também era por todas as pessoas. E até mesmo na cruz, Jesus mostrou o seu amor, inclusive pelos que o feriam. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus amou a todos. Então, Jesus é a manifestação da graça, da bondade, da generosidade de Deus. Em Jesus, Deus mostrou toda a sua bondade. Eu sei que nós, muitas vezes, agradecemos a Deus pelo pão de cada dia,
pelo nosso trabalho, pelas oportunidades que temos de crescer, de aprender, por aquilo que a gente faz, pela família que a gente agradece muitas bênçãos que Deus nos dá. Mas não há dádiva maior da parte de Deus do que seu próprio Filho. Paulo escreve: aquele que não nos negou o seu próprio Filho, não nos dará com ele todas as demais coisas. Então existe uma grande dádiva: Jesus. O resto entra na categoria de as demais coisas. Jesus é a grande dádiva, Jesus é o grande presente, Jesus é a grande manifestação do amor de Deus. Por quê? Porque Ele morreu por nós. Eu poderia dizer que sim, mas eu ousaria dizer que não apenas isso. Jesus não é apenas o cordeiro que morre. Jesus é o homem que vive. Para mim, a grande manifestação do amor de Jesus está na sua paciência de viver entre nós. Uma existência de 30 e tantos anos. Como foi dito aqui no louvor, o Lucas também falou na abertura, ele deixou o céu, deixou a sua glória, para viver entre nós. O que é essa experiência de ser humano durante 3 décadas e meia? Esse esvaziamento, essa humanidade de Jesus, é um grande esforço, gente. Pense em você mesmo. Você, por um dia, viver no mundo da sua criança, do seu filho. Hoje eu não vou fazer outra coisa, hoje eu não vou trabalhar, não vou me ocupar com outra coisa, hoje eu vou viver no mundo do meu filho, da minha criança de 3 ou 4 ou 5 ou 10 anos. Vou viver no mundo dele hoje. Vou ver o que ele vê, vou fazer o que ele faz, vou comer o que ele come, vou viver como se eu fosse o irmãozinho gêmeo dele. Se imagine vivendo um dia, meu Deus, só de imaginar já estou com pena de mim mesmo. Eu vou ser criança por um dia. Se alguém dissesse assim, eu vou ser pobre por um dia, vou fazer igual o Buda, vou me desfazer de todos os meus bens e vou passar um tempo vivendo como um despossuído, como alguém que não tem nada. Imagine-se. Como seria para você viver essa experiência? Eu vou passar uma semana saindo de casa com a roupa do corpo. E vou descobrir se existe generosidade, se as pessoas vão me acolher. E o que vai acontecer? Eu não sei. Eu vou sair de casa com a roupa do corpo. Mulher, eu só volto semana que vem. Não se preocupe, eu vou estar bem. O celular fica em casa. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou viver uma semana como esses moradores de rua que não têm nada. O que seria isso para nós? Jesus fez isso. Desceu do céu para viver entre nós. Entenderam o raciocínio? Para mim não é só a morte de Jesus que é uma grande dádiva, mas é a vida de Jesus. Porque ele veio ser humano para nos ensinar a sermos humanos. Ninguém é tão divino como Jesus. Mas eu queria que você entendesse que ninguém é tão humano como Jesus. Ele é o perfeito Deus, mas ele também é o perfeito ser humano. E essa é a grande dádiva. Como diz a canção, um de nós, um de nós. Cheio de graça, cheio de verdade. Numa época em que nós buscamos a verdade, Jesus não é simplesmente uma verdade filosófica. Jesus é confiável. Aqui verdade tem a ver com confiável. Você pode confiar em Jesus. Ele não vai mudar. E por que João escreveu isso? Porque ele viveu com Jesus. Tudo que Jesus prometeu fazer, Jesus fez. Tudo que ele anunciava, se cumpria. Então Jesus demonstrou para os discípulos
que ele era alguém confiável. Imagine o dia da multiplicação de pães. Quando ele chega para os discípulos e diz: essa multidão está conosco há 3 dias e eu estou preocupado com eles, não gostariam que eles fossem pelo caminho e desfalecessem sem comer alguma coisa. E os discípulos então falam: mas Senhor, como é que nós vamos fazer? Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes, como é que a gente vai alimentar essa multidão? E Jesus então, que tem uma intenção, uma percepção, um sentimento de compaixão, de preocupação sincera com aquelas pessoas, diz para os seus discípulos: organizem-nos, façam com que eles se assentem em grupos de 50 e de 100. E depois voltem aqui. Quando eles voltam, Jesus começa a multiplicar pães e peixes e entregar a eles. Imagine como esses discípulos depois ficam pensando: meu Deus, como nós fizemos isso? Como todas estas pessoas comeram? Jesus se preocupou que eles não fossem embora de barriga vazia e ele resolveu esse problema. Imagine como era para os discípulos, depois de algum tempo, estarem vivendo uma vida meio nômade, ora aqui, ora ali, fazendo a obra missionária, vivendo como quem não tem casa, como quem não tem renda. E imagine se um dia alguém chegasse para ele: olha, você não tem medo de passar fome? Ele ia dizer: eu? Eu passar fome? Eu vi 5 pães e 2 peixes alimentarem milhares de pessoas. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei qual é a mão que me alimenta. Eu sei de onde vem o meu pão. Compreendem? Os discípulos confiavam em Jesus, porque eles sabiam que Jesus resolvia os problemas. Eles sabiam que Jesus não tinha só desejo de, Jesus tinha poder para. E quando Jesus falava, fazia. Ele disse: eu vou para o céu, mas eu vou enviar o Consolador. 10 dias depois, eles foram cheios do Espírito Santo. Depois Jesus disse: vocês vão fazer coisas como eu fiz. E eles começaram a orar pelos enfermos, eles começaram a fazer milagres do jeito que Jesus havia dito que eles fariam. E Jesus falou que eles sofreriam perseguições, mas que ele estaria com eles. E eles sentiam sempre essa presença de Jesus. Então era alguém confiável. Por isso, quando João escreve: vimos sua glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, é porque ele e seus amigos e as mulheres, as discípulos que estavam com Jesus, eles viveram experiências que deixaram claro para eles, que Jesus era confiável, que Jesus era fiel, que Jesus era verdadeiro. E eu convido você, que ainda não desenvolveu essa intimidade com Jesus, que talvez enxergue Jesus apenas como uma figura do Natal, como o menino da manjedoura, que talvez você abra o seu coração para crer e transcender essa percepção de Jesus como um personagem da história dos cristãos. Procure crer que Jesus é Deus, e é Deus revelado. Como diz também a antiga canção: Emanuel, Emanuel, é Deus conosco, Deus revelado, e vive em mim, Emanuel. Esses dias eu estava lembrando desse corinho que a gente cantava há muitos anos. Cristo, nome mais alto, Salvador nosso, glorioso Senhor. Emanuel, é Deus conosco, fonte de vida, bendito Senhor. Emanuel, Emanuel, seu nome é Emanuel, e vive em mim, Emanuel. Esse Deus conosco tem que ser o seu Deus, um Deus que você conhece por amor, um Deus que você conhece porque confia nele. Você descobrirá que Jesus é sim cheio de graça, cheio de verdade. Ele te ama, ele te salva,
Ele te transforma, Ele te restaura, Ele faz de você uma verdadeira mulher, um verdadeiro homem, criado segundo Deus, para ser louvor da glória dEle. Que Deus nos abençoe, que Deus nos visite e que a gente creia que a verdade está em Cristo. Deus está em Cristo. E em Cristo nós podemos ser plenos e também verdadeiros. Vamos orar. Senhor, Tu é a glória, Teu é o poder. Nós adoramos a Jesus Cristo, que revelou-se como uma frágil criança em Belém da Judéia, nos braços de Maria, a camponesa, sob os cuidados de José, o carpinteiro. Sim, nós conhecemos a história e nós cremos. Nós cremos na veracidade dessa história. Cremos no milagre da encarnação. Cremos na visitação do Espírito Santo sobre a Virgem para no ventre dela gerar o Filho de Deus. Cremos que Jesus cresceu em graça e quando tinha 30 anos, cremos que nas águas do Jordão sobre ele apareceu a manifestação do Espírito de Deus e a voz bradou do céu: este é meu Filho, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. Nós cremos, Jesus. Cremos no testemunho dos apóstolos que anunciam o teu ministério, que anunciam os teus milagres, que anunciam o teu ensino, que anunciam a tua morte, mas também testemunham a tua ressurreição. Sim, Jesus. Nós cremos no que os evangelhos relatam, porque nós experimentamos na nossa vida e no nosso coração, nós recebemos também da parte de Deus o toque do Espírito Santo. Nós fomos alcançados, e o perdão de Cristo nos alcançou, e a paz de Cristo nos alcançou, o amor de Cristo nos alcançou. E nós te damos graças, Senhor, porque Tu és mais do que uma história bonita para nós. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, Tu és a fonte do nosso perdão, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa paz, Tu és a nossa verdade, Senhor, Tu és a nossa justiça. Haverás de se cumprir em nós também, porque Tu és a nossa esperança. Deus, nós Te glorificamos, porque nos deste Teu Filho. Espírito, nós Te glorificamos, porque manifestas em nós a graça do Pai e a graça do Filho. E rogamos a esta Santa Trindade, que de alguma forma cada coração esta noite possa ser alcançado pela mensagem do Cristo que é Deus. Não apenas do menino da manjedoura, mas também do crucificado, do ressuscitado, do glorificado. E assim em Cristo, por Cristo, para Cristo, que nós experimentemos o ser igreja, que nós experimentemos o ser humano, que nós experimentemos o sermos cristãos genuínos e verdadeiros, que vivem pela fé, que caminham pela fé, que creem e por isso confessam: somos do Senhor. Dá-nos a Tua bênção, Senhor. Dá-nos a Tua graça. Dá-nos o Teu poder. Amém.